Então nós vamos passar a palavra agora para a nossa querida Eliane Brandão, que vai falar sobre o móvel das ações humanas, que envolve aí o livre-arbítrio, não é isso? Exatamente. Vamos lá. Bom, mais uma vez, é uma alegria estar aqui com vocês. É bom demais. Eu que já venho frequentando a casa às terças-feiras, naquela reuniãozinha lá embaixo, junto com a Sandra, com a Joana, com tantas outras pessoas. Então, é sempre muito bom retornar aqui, porque eu olho e vejo pessoas amigas e pessoas queridas com as quais eu já venho convivendo, né? E essa é a casa do Gilson e do Gilberto. Então, é uma segunda casa querida no coração. Nós vamos falar hoje sobre a questão 872 do Livro dos Espíritos. É bem interessante essa questão e esse assunto é muito interessante. Alguns anos atrás, eu era bem jovem, e tinha uma senhora na minha rua que costurava muito bem, e eu ia à casa dela para ela fazer os meus vestidos. Naquela época se usava muito, né? E a costureira. E essa senhora tinha uma frase muito emblemática assim, para ela, que me chamava a atenção. Eu achava interessante, eu achava até engraçada. E ela dizia para nós, as pessoas que estávamos ali: o destino, minha filha, não se engane, está destinado. E eu ficava tentando entender o que será que aquela senhora queria dizer com aquilo. E qual seria o meu destino? Porque se já estava tudo ajustado, qual seria o meu destino, né? Por que eu deveria passar por determinadas coisas, já que o destino já estava fechado e organizado, para que eu pudesse vivenciar aquele destino que já estava destinado? Vejam bem, isso era no falar daquela senhora. E eu não conseguia entender muito bem. Alguns anos depois, eu escuto uma outra expressão, e isso escuto ainda hoje, que é o seguinte: a vida tem sido madrasta para o fulano. Fulano não tem, coitado, não dá sorte. A vida tem sido madrasta. E aí a gente começa a refletir em cima dos ensinamentos espíritas que são trazidos para nós, não só através do Livro dos Espíritos, do Evangelho, de todos os outros livros da codificação kardeciana e dos livros de André Luiz e tantos outros que nós temos acesso. Na verdade, a vida não é madrasta de ninguém. Nós somos as nossas madrastas ou os nossos padrastos. Então, essas expressões tentam justificar algum erro, algum caminho equivocado que nós mesmos estamos buscando. Na verdade, não tem vida madrasta. E aí a gente começa a pensar em cima dessas situações que vão sendo colocadas para nós. Essa é uma das coisas que me encanta na doutrina espírita, que é a fé raciocinada, e que é o direito que eu tenho, como espírito que sou, de traçar a minha conduta, a minha vida. Evidentemente que quando a vida é madrasta, é mais fácil para mim não me preocupar, assim eu não me preocupo com as situações que vão se apresentando. Alguém é o responsável por eu estar passando por aquela dificuldade. Seja esse alguém quem quiser ser. Então eu delego sempre ao outro a minha condução no bem ou no mal. E aí a gente começa a ler o Livro dos Espíritos e vê o seguinte: essa é uma prerrogativa, o livre-arbítrio, a possibilidade de pensar e de escolher, é uma prerrogativa do espírito. Não é só de nós quando estamos encarnados. E aí eu fiquei pensando, porque a gente pensa e, consequentemente, a gente age de acordo como nós somos. E aí eu me lembrei que no livro Missionários de Luz,
Existe um capítulo, tem um capítulo bastante... Se vocês ainda não leram Missionários, é interessante que leiam. Acho que é capítulo 22. 12, que é a preparação de experiências. Né? E algumas pessoas ali, naquele momento, ainda desencarnadas, a gente chama de pessoas, na verdade, elas não são pessoas ainda, são espíritos, né? São espíritos desencarnados, elas vão se preparar para encarnar. Me chamou a atenção a história, várias histórias interessantes aqui, várias, mas entre elas a história de Anacleta. Anacleta vai reencarnar. E ela, já com uma programação pronta, com o esboço do seu corpo físico pronto, procura o seu orientador porque ela não quer estar com aquele tipo físico. Mas pensam vocês que ela quer um tipo físico mais ajeitadinho? Não. Ela quer exatamente o contrário. Então, vocês vejam, tem uma coisa aqui, um pedacinho que eu achei interessante. Veja bem o meu próprio projeto para o sistema endócrino. Sei que os amigos me favoreceram, planejando com muita harmonia nas menores disposições. Entretanto, desejaria modificações. E ele pergunta, mas em que sentido? A recém-chegada indicou os pontos do projeto em que se localizava o colo e falou: fui advertida por benfeitores daqui, no sentido de não me apresentar na crosta dentro das linhas impecáveis para a forma física, e em razão disso, para que eu tenha mais probabilidades de êxito em meu favor, na tarefa que me proponho desempenhar. Estimaria que a tireoide e as paratireoides não estivessem tão perfeitamente delineadas. Preciso fugir de qualquer possibilidade de queda, e a perfeita harmonia física me perturbaria as atividades. Então, vejam vocês que ali, naquele momento, aquele espírito que já havia alcançado um certo progresso espiritual, já percebe que se ela pode vir a errar se ela for bonita demais, se ela tiver um corpo perfeito. A gente não ouve dizer o tempo todo na casa espírita que o poder, o dinheiro e a beleza são problemas? Normalmente, o que é que a gente quer quando está encarnado? Ser rico, ter poder e muito dinheiro. Quando a gente percebe que isso não traz para nós a felicidade, que pode nos arrastar para o erro, a gente age como Anacleta. Então, é dado também aos espíritos já em ascensão a possibilidade deles escolherem até o seu tipo físico. Isso é livre-arbítrio. Evidentemente que quanto mais evoluído, mais você vai exigir de você mesmo para que você ascenda mais rápido, para que você erre menos. Quanto mais evoluído, menos erros nós vamos cometer. Mas aqueles que ainda não têm esta possibilidade, lá desencarnados, se preparando para o encarne, esse direito ainda está adormecido, vamos dizer assim. Ele ainda se encontra adormecido, porque ele ainda não tem condições de fazer a sua escolha. Gente, a pessoa encarna, veio ela, encarnou, isso é hipótese, eu não tenho a continuidade da história de Anacleta. O livro não descreve isso. O livro fala nessa questão. A pessoa encarna e vem com uma disposição ou uma predisposição
de fazer as coisas todas certinhas, de acordo com aquela proposta que foi lançada lá na espiritualidade. Mas, na hora que a gente encarna, nós também temos direito ao nosso livre-arbítrio, continuamos espírito da mesma forma. E nem sempre nós conseguimos cumprir aquilo que nós havíamos determinado. Continuamos com o nosso livre-arbítrio. E aí, as nossas ações, movidas pelos nossos pensamentos, que se afinizam com determinados espíritos, podem nos levar ao erro. E a gente vê isso toda hora. Toda hora a gente percebe isso. Um exemplo simples, que com certeza muitos de vocês pelo menos já ouviram. Festa de 15 anos. Mas a minha filha vai fazer 15 anos. Eu tenho que fazer uma festa de 15 anos para minha filha. Mas você não tá sem dinheiro? Eu pego um empréstimo. Mas você vai pegar um empréstimo para fazer uma festa de 15 anos? Mas como é que você vai pagar um empréstimo? Você não está sem receber? Até lá a coisa já resolveu. Aí não é possível que eu não tenha resolvido. E aí eu tomo a deliberação de pegar um empréstimo para fazer a festa, e na hora que eu faço a festa, eu fico feliz da vida, e acabou a festa, eu fico desesperada, porque eu tenho que pagar um dinheiro que eu não tenho. Coisas simples do nosso dia a dia, coisa tão rasteirinha, a gente não precisa ficar elocubrando coisas aqui. Basta a gente trazer esses ensinamentos para o nosso dia a dia. Eu conheci tive um colega de escola, já trabalhando, já como professora, e ele trabalhava comigo, e esse rapaz fez concurso para fazer um curso de medicina fora do Brasil, acho que em Portugal, acho que em Coimbra. Era considerada, não sei se ainda é, na época que ele fez, uma das melhores escolas do mundo. E os pais fizeram o maior sacrifício, e lá foi ele, para Portugal, para estudar medicina. Veio o primeiro ano, o segundo ano, ele aí já ficou pensando que ele estava na Europa, e aí ele já ficou pensando que ele podia dar um pulinho na França, e aí ele já pensou que da França ele podia ir para a Espanha, que podia ir para a Itália, que podia... Largou o curso de medicina. Não concluiu o seu curso. Naquele momento em que ele estava trabalhando comigo, ele era um funcionário nível médio, e passando por dificuldades. E ali, ele lembrava do caso em que ele abriu mão, em que ele fez a escolha de abandonar o curso, que possivelmente daria a ele uma condição melhor de vida, inclusive para criar os seus filhos, porque eram 5. Então, a gente fica nesses exemplos simples. Mas o que acontece quando a gente está encarnado? Existem os nossos companheiros espirituais que estão aqui. Não aqui, esses não estão aqui, só em determinados momentos, né, que eles vêm aí para determinadas reuniões. Mas esses companheiros que nos intuem, nos orientam, nos sopram no ouvido, que é tão mais fácil aquela porta que está aberta ali, uma porta escancarada, por que eu vou querer justamente a porta que está estreita? É tão mais fácil ir passear, é tão mais fácil deixar tudo isso daqui. E por que a gente entra nessa sintonia? Porque o nosso pensamento está vibrando na mesma sintonia que aqueles espíritos. A gente fica pensando, não, isso é balela, isso não existe. Então comecemos a observar, claro que isso existe. É só a gente observar o dia a dia das pessoas. A gente acha que é só porque não tem juízo. Nós fazemos as nossas escolhas. Mas isso é muito bom. Há pessoas que dizem que não querem ser espíritas exatamente porque a responsabilidade sobre as nossas ações, elas são nossas. Ninguém mais vai ser responsável pelo aquilo que eu resolvo, a não ser enquanto nós somos pequenos. Aí a responsabilidade é muito grande dos nossos pais. E nós, como pais,
E algumas vezes, como avós responsáveis por aquelas crianças, temos o dever, temos a obrigação de orientar adequadamente aquela criança. Aí a gente fala assim, mas tem escola. A escola é um local em que se passa a educação formal e que reforça a educação dada em casa, a orientação dada em casa. Hoje, por uma série de fatores, não hoje, só há alguns anos, por uma série de fatores, isso está um pouco desvirtuado. Mas esta obrigação é nossa. O Chico dizia que as crianças são como diamantes. E diamantes, para eles ficarem bem bonitos naqueles anéis chiquérrimos que algumas poucas pessoas usam, precisam ser burilados. Porque senão eles ficam cheios de ponta. E aquelas pontas, pontiagudas, vão ferir alguém ou vão ferir-se a si próprios. Mas nem sempre a gente presta atenção a isso. Houve uma situação, deixa eu beber uma aguinha aqui. Essa situação eu vivi. Eu estava com os filhos e os sobrinhos. Meus filhos eram pequenos, hoje estão todos casados. Estava com os filhos e os sobrinhos numa loja em Belo Horizonte, eu acho, na loja americana. E eu vejo as crianças grupadas, assim, os meus filhos e os meus sobrinhos, eu tenho 4 filhos. Ali todos eles conversando, falando baixinho, não sei o que. E eu fui ver o que estava acontecendo. Um deles pegou tinha um negócio de Rambo, e passava uma pasta no rosto, e essa pasta era uma camuflagem. Eles entraram comigo na loja americana, eu não vi, e eles saíram com uma pasta daquela. Tinham furtado. Quando eu os inquiri, eles me contaram isso, que eles tinham feito, e eu disse para eles, não vamos de jeito algum. Nós vamos devolver essa pasta agora. O argumento de um dos meus sobrinhos é que não tinha problema nenhum. A loja americana, o dono era muito rico. Por que eu não... Ele era muito rico. Então, eles podiam fazer aquela atitude equivocada, porque o dono da loja americana era muito rico. Eu disse, nós temos 2 alternativas. A primeira, eu vou com vocês lá dentro e vocês vão devolver isso. A segunda, nós vamos chamar o responsável pela segurança e vocês vão entregar essa pasta na mão deles e vão pedir desculpa. E eles ficaram muito bravos e nós acabamos entrando e devolvendo a pasta. Nessa hora, olha só como é que Deus é tão generoso, nossos amigos espirituais estão sempre tão atentos, que nessa hora passa o segurança carregando um menino de uns 12 anos pelo braço. O menino tinha tirado alguma coisa daquilo dali. Foi interessante para que as crianças que estavam comigo observassem aquilo e vissem o que estava acontecendo. E que aquilo não era uma postura adequada. Agora, outra observação. Meus filhos estavam sendo evangelizados. Os 4 foram evangelizados. Então, apesar disso, nós recebemos esses espíritos e nós não sabemos como é que eles chegam para nós. Nós não sabemos, então nós temos que estar atentos não só às suas condutas, mas à conduta daqueles que os cercam também. Porque as amizades vão se entrelaçando e muitas vezes esses amigos têm condutas equivocadas. E a gente hoje está vendo isso direto. E nem sempre esses pais estão preocupados em passar essas noções que nós estamos em relação para os seus filhos. Então é preciso que a gente tenha muita atenção, porque naquele momento, aquela criança que está sob a nossa responsabilidade, ela ainda não pode exercer o seu livre-arbítrio. Somos nós que vamos escolher as escolas onde vão estudar.
Somos nós que vamos orientar se vão fazer luta, se vão fazer atividade artística. Isso é da nossa responsabilidade. Parece óbvio, né? Mas a gente escuta muita gente dizer, não, se ele não quiser, não quer ir à escola hoje, não precisa. Eu prefiro que me diga que não quer ir para a escola. Fica em casa. Mas a escola é uma responsabilidade. Então, nesse momento, a gente está orientando os nossos filhos para que eles possam exercer plenamente esse direito de escolha, sem interferir negativamente na sua vida. Então, esse é um outro aspecto do livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio como espírito, e ele vai nos acompanhar. Nos livros de André Luiz, a gente agora está estudando libertação, a gente vê isso claramente, porque você estabelece a conexão de pensamento. Na hora que você estabelece essa conexão de pensamento com espíritos inferiores, você vai ser quase que puxado por aqueles espíritos para aqueles locais onde eles habitam, e você vai para lá mesmo, porque você está vibrando na mesma sintonia. Então, a gente tem que ter atenção com o nosso comportamento. E muitas vezes a gente vem para a casa espírita, a gente assiste às reuniões, mas a gente se destempera muito rapidamente. Principalmente no trânsito. Ou, como eu estava dizendo ontem, numa outra casa espírita, numa palestra que me pediram para fazer, quando a gente se destempera dentro de casa. Porque não se iludam, isso é um fato. Cada lugar que a gente vai, a gente usa uma máscara. Né? Dentro de casa, a gente não usa máscara. Porque dentro de casa, somos nós mesmos. Aí a gente vem para a casa espírita, fala de uma forma doce, né? Fala calmo. A gente vai para o trabalho, já usa uma forma mais enérgica, mas a gente vai para casa e aí a gente se despe. É nesse momento que a gente tem que observar mais a nossa conduta. Como é que nós estamos usando o nosso livre-arbítrio ali. Aí a gente tem um outro aspecto que nós não podemos esquecer. Tudo que nós vivenciamos hoje, ou uma boa parcela do que nós vivenciamos hoje, são fruto, todas as coisas são fruto de vidas passadas. O que nós fizemos vai interferir na nossa vida, e o que nós fazemos vai continuar interferindo na nossa vida. Então, é preciso que nós hajamos com mais seriedade, observando mais a nossa conduta, analisando melhor, para que a gente possa tomar o caminho mais adequado para nós mesmos. Porque ninguém vai nos punir, a não ser nós mesmos. E aí a gente volta lá para o princípio da minha fala. A vida não é madrasta de ninguém. Nós somos as nossas madrastas ou os nossos padrastos. Então, a gente precisa observar essas questões. E começa isso no nosso pensamento. E o pensamento é uma coisa tão séria, mas tão séria, porque ninguém sabe o que eu estou pensando. Ninguém imagina o que eu estou pensando aqui nesse momento. Então, eu posso estar aqui, meu pensamento, não na hora que estou falando, né? Na hora que está falando, a gente está com o pensamento focado naquilo que está sendo dito. Mas eu posso estar assistindo uma palestra e aquilo, eu viajo, meu Deus, tem conta para pagar, ainda não fiz o mercado essa semana. E aí a gente vai divagando no nosso pensamento, e às vezes a gente pode entrar numa outra sintonia, com um outro tipo de espírito, que não seja aquele que é o melhor para ser o nosso companheiro. Então, essa questão da escolha lá do desencarnado, ela vai determinar, vai nos auxiliar na condução da nossa vida aqui. Muitas vezes eu parei para pensar e dizia assim para mim mesma, eu comigo mesma, não é possível que eu tenha escolhido passar por tudo isso de uma vezada só, como dizia uma moça que trabalhava lá em casa.
Não é possível que eu tenha escolhido tudo isso. A gente escolhe. E a gente acha que a gente vai ultrapassar aquele momento tribulado. E na hora que a gente ultrapassa esse momento tribulado, de uma forma adequada, a gente exerceu bem o nosso livre-arbítrio e conseguimos vencer mais uma etapa da nossa vida. Há pouco tempo eu disse aqui mesmo nessa casa que eu tenho uma dificuldade, a minha grande dificuldade talvez seja a impaciência. Então é nisso que eu tenho que atuar aqui dentro. Usar o meu livre-arbítrio para resolver este problema que hoje me incomoda. Alguns anos atrás, morreu uma parenta nossa e nós fomos ao enterro. E aí, uma outra pessoa que eu conhecia veio falar comigo. Percebeu que a gente não estava tão... Estava triste, evidentemente. Você fica triste, você chora, isso tudo é natural. Mas não havia desespero em cima daquele momento. Ninguém estava desesperado. Estávamos todos tristes, consternados, com saudades daquele parente querido que estava indo embora. E ela me disse assim, pois é, o espírita tem uma visão diferente, né? Fica mais calmo. Mas eu já fui, não quero ser isso aí agora não. Eu ainda não estou preparado. Cada um de nós tem um momento adequado para escolher o que quer. Então, também não nos cabe essa avaliação em relação ao outro. Aquele é o momento dele. Esses que estão praticando delitos, estão prejudicando outras pessoas, ele está no momento dele. E não nos cabe ficar praguejando em cima dele. Esse é o nosso ideal. Esse é o nosso ideal. Porque se todos nós temos direito ao livre-arbítrio, em algum momento é possível que nós tenhamos feito igual ou pior. E aí a gente não pede, não fala na oração do Pai Nosso que estás no céu, a gente não fala isso para Ele, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores? Mas normalmente a gente é implacável com o erro do outro. O nosso tem alguma desculpa, a vida é madrasta. E a gente começa a arranjar uma desculpinha para acalmar o nosso coração. Então é interessante que a gente se ocupe da avaliação, da condução da nossa vida. E não se esqueça desses arrastamentos que a gente pode sofrer. Já perceberam as pessoas que têm vícios e que não conseguem controlar os seus vícios? Eu conheci uma moça que o marido era alcoólatra. Um pouco antes deste homem entrar dentro de casa, as crianças começavam a brigar. Mas ela tinha ela tinha como conduzir aquilo. E ela tomou a atitude correta. Ela conseguiu ajudar aquele homem e conseguiu ajudar os seus filhos. Estava na mão dela. Ela podia fazer o que muita gente aconselhava ela. Se fosse comigo, eu fazia igual. Não, olha, bom conselheiro, nós temos alguns. Maus conselheiros, nós temos muitos. Então, é preciso também que a gente tenha internalizado essa questão do bem e do mal. Como é que eu vou agir quando vier a dor? Foi falado aqui. Como é que eu vou agir quando eu passar por determinada situação? Sempre nós temos pelo menos 2 caminhos. Esse daqui e esse daqui. Talvez esse daqui, esse aqui vai levar para um caminho melhor, sem muito sacrifício. Então, acho que eu vou por aqui. Mas, mais tarde, nós vamos verificar que se tivéssemos conduzido a nossa vida por outro caminho, teríamos obtido um resultado melhor. Então, essas questões, elas precisam ser pensadas. E tem uma outra questão que me agrada muito, que a doutrina espírita me apresenta. Se não fosse o livre-arbítrio, que seríamos nós?
quem seríamos nós? Marionetes? Convidados por alguém a fazer determinada situação? Deus determinaria tudo? Então, o livre-arbítrio, ele dá uma característica a nós, seres humanos, muito peculiar, muito especial. E nos diferencia dos demais, a partir do momento em que a gente faz as nossas escolhas. E aí vem as escolhas. E eu estava pensando ontem que normalmente a gente coloca na mão do outro a nossa felicidade. A gente, não, eu vou ser feliz no dia que eu casar com fulano, mas eu não conheço fulano. Aí eu caso com fulano. Só que na minha bagagem, eu estou que nem uma tartaruga, carregando uma montanha de frustrações e de dificuldades. Só que a minha tartaruga, companheira que está na minha frente, também tem as suas frustrações, também traz as suas dificuldades. E eu passo a depositar a minha certeza de que eu vou ser feliz com aquela tartaruga que também está cheia de problemas como eu. E aí, eu escolhi. A colheita, ela é obrigatória. Você vai colher. Você vai colher, você vai plantar. E você vai colher. Impossível você plantar abacaxi e colher amora. Alguma coisa, se eu não prestar atenção na minha conduta, vai dar errado. Mas hoje, acho que o povo está fazendo as escolhas ao contrário. Eu primeiro ganho meu neném, depois eu vou conhecer a pessoa. São as opções que a gente tem. Nós podemos escolher. Não deu certo. Mas ficou quanto tempo casado? 2 anos, mas não deu certo. Mas não deu certo. Por que não deu certo? Será que a gente tomou uma atitude correta? Será que aquela pessoa com a qual a gente está querendo dividir a nossa vida tem a mesma conduta do que a gente? Tem os mesmos propósitos? Elas jamais seremos iguais. Somos individualidades. E se é individualidade, não tem 2 pessoas da mesma maneira. Mas existem pessoas com os mesmos propósitos. Lembram do amar não é olhar um para o outro? É olhar os 2 para o mesmo lugar? Mas a gente nem sempre se dá conta disso. Então, é mais uma vez por escolha. E por escolha é pelo livre-arbítrio. Ninguém impõe nada a gente, a não ser muitos anos atrás, que as meninas e os rapazes eram obrigados, os casamentos já eram selados, quando as crianças nasciam naquelas classes mais abastadas. E aí havia um outro tipo de interesse, que era o interesse financeiro. Mas, felizmente, hoje, nós já temos uma outra visão a respeito do casamento e dessas questões. Então, é preciso que a gente saiba fazer as nossas escolhas. Porque um bebezinho, eu estou vendo lá a moça lá no final, com um bebezinho no colo, é a melhor coisa que tem. É bom demais um bebezinho, mas ele dá trabalho, ele vai cercear alguns movimentos nossos, ele vai exigir mais atenção. Então é preciso que a gente veja, meu Deus, será que é este o momento? É preciso que a gente saiba escolher, a gente saiba determinar o que nós queremos para a nossa vida. Assim mesmo, nós vamos passar por uma série de percalços. Assim mesmo, tendo essa atenção e tendo essa bagagem que a gente já tem, quantas dificuldades a gente não tem enfrentado? Mas aí, porque nós conhecemos toda essa doutrina e porque já temos essa bagagem, nós passamos a prestar atenção numa outra situação também de escolha, de livre-arbítrio. O bem sofrer
e o mal sofrer. Eu posso passar por uma situação de dificuldade e enfrentar essa situação, mesmo que ela não seja plenamente resolvida como eu quero, como eu desejo, mas eu posso passar por essa dificuldade de uma forma mais amena. Alguns anos atrás, eu ainda estava trabalhando, uma amiga nossa chegou no trabalho arrasada. Mas arrasada. Ela era uma moça muito vaidosa. Ela ia de joias, naquela época em que ainda podia usar joias. Mas joias, não era bijuteria, eram joias. Muito maquiada, fazia escova nos seus cabelos todos os dias. E chegava ela, vou falar a marca do carro, em chiquerésimo para a época, um Monza. Chegava ela para trabalhar de Monza, mas ela morava na rua do lado da escola. Ela fazia a volta no quarteirão para ela entrar de Monza. E ela entrava ali muito satisfeita, muito feliz da vida, tudo bem. Um dia, essa moça chega na escola de essas calças que a gente gosta de usar, essas calças justas, que eu não sei, nunca sei o nome, sapatilha, uma blusa comprida, sem nenhuma joia, sem nenhuma pintura. E todo mundo ficou assustado, achou que tinha acontecido alguma coisa muito grave. Tinha acontecido uma coisa terrível. Ela ia ter que usar o Fusca que ela tinha no final de semana, porque o Monza tinha ido para a revisão e não tinha ficado pronto. Mas aí a gente vê como é a superficialidade de algumas pessoas. Como aquilo significava tanto para ela. Quando ela me contou aquilo, eu estava esperando, eu disse, Jesus, aconteceu alguma coisa com essa moça. Fui logo, era isso. Dias depois, aí olha só que coisa interessante, como é que o plano espiritual articula as coisas e vem imediatamente uma resposta. Essa moça chega na escola, disse que estava saindo de casa, e aí um casal que morava num prédio próximo à casa dela estava desesperado, porque o seu bebê estava morrendo. E eles queriam que alguém, porque eles não estavam conseguindo táxi, os levasse ao pronto-socorro mais próximo. E ela ficou numa situação embaraçosa, pegou o casal e levou para o hospital. Aí você vê, aí talvez, eu conversei com ela sobre isso, ali está o valor. E felizmente, naquele momento, ela tomou a atitude correta, ela foi generosa naquele momento. É por isso que a gente não pode apontar o dedo para ninguém, porque nenhum de nós é totalmente bom, nem totalmente mal, não nesse mundo em que nós estamos. Se o Chico teve medo de cair de avião, né, gritou lá naquela passagem que a gente conhece, imagina o que nós não somos capazes de fazer. Então, é preciso que a gente preste atenção nas nossas decisões. É preciso que a gente preste atenção no caminho que nós vamos tomar. A gente tem que tomar uma decisão adequada. E aqui, eu não sei se é na introdução do Livro dos Espíritos ou do Evangelho, que ele diz, aqui está um código de conduta. O nosso código de conduta está aqui. E toda semana a gente vem na casa espírita, se não tivermos tempo de dar uma lida, se não tivermos tempo de ouvir um vídeo, alguma coisa, nós temos essa possibilidade. Alguém virá aqui para lembrar, porque já lembrou antes em casa, dessas passagens. Então é preciso que a gente fique mais atento nas colocações, nas escolhas que nós fazemos, nas colocações que nós fazemos, na forma como nos conduzimos. E aí tem uma coisa interessante, né, que a gente, quanto mais, eu já falei isso, mas eu vou repetir, quanto mais elevados somos nós, menos erros cometemos nós. E no momento em que a gente supera uma determinada dificuldade, aquilo está superado, a gente não erra mais aquilo. Algumas pessoas já conseguiram dominar, por exemplo, o vício. Não fumam mais, não bebem mais,
não comem demais. Esses vícios, para algumas pessoas, está resolvido. E não foi resolvido nessa vida, não. Já encarnaram com isso resolvido. E aí não tem mais vontade nem de fumar, nem de beber, nem de comer demais. Então, essas virtudes que nós vamos adquirindo, nós vamos carregando conosco. E isso é de uma beleza, se a gente parar para pensar. Olha que coisa linda! Nós somos capazes de nos tornar pessoas melhores. E a gente não pode esquecer que a lei é do progresso. Não tem jeito. Então, o convite sempre é para que a gente preste mais atenção. Vamos fazer as escolhas certas, vamos fazer as escolhas mais adequadas, vamos errar menos para acertar mais no momento em que nós estamos buscando o nosso crescimento espiritual. E às vezes a gente está querendo fazer a coisa certinha, mas aí, eu acho que não vou fazer isso não. Isso vai dar um trabalho. Não vou fazer isso não. Hoje eu tinha 2 opções. Interessante isso, né? Que eu cheguei a pensar, vocês vejam bem a que ponto que chega uma pessoa que estuda e vem aqui trazer essa palavra para vocês. Eu tinha a casa espírita de tarde e eu tinha o compromisso aqui. Será que eu vou na casa espírita? Eu vou na casa espírita, que negócio é esse? Sai daí. Pois se as coisas não são conflitantes, por que eu não vou à casa espírita que eu frequento? Eu vou na casa espírita. Então, nós todo o tempo estamos sendo testados, muitas vezes por nós mesmos. Basta a gente prestar atenção na nossa vida. Tem inúmeros casos que a gente poderia contar. Inúmeros, a gente está vendo esses casos todos de arrastamento para o mal, de falta de preocupação em acertar o caminho do bem, inúmeros. Não vale a pena a gente ficar levantando aquilo que a gente não quer para a gente. E que nós não desejamos que outros também cometam esses erros. Não vale a pena, mas vale a pena sim. A gente firmar o compromisso conosco mesmo, de que mesmo que o caminho seja mais tortuoso, se ele vai me trazer mais benefícios, vale a pena. Vale a pena. É como na escola. Porque na escola, aquela 6ª série, olha, meu Deus, como era difícil aquele negócio. E quando eu fui fazer o ensino médio, que naquela época não chamava ensino médio, era científico. E eu não queria fazer o científico, eu queria fazer o normal e queria fazer o clássico, mas o meu pai resolveu que eu tinha que fazer o científico, porque naquela época, quem não soubesse matemática era muito fraco. Mas eu detestava toda a matemática. Que desafio foi aquele para mim? Que desafio foi aquele para mim? E os desafios, para um adolescente, um desafio grande. Há desafios muito maiores. Depois, quando a gente se torna adulto, na fase adulta, a gente vai perceber que os desafios são inúmeros. Existe um outro caso, que eu vou contar rapidamente, aqui nesse livro também, daquela mãe, foi um caso antes da Anacleta. Aquela mãe que, por amar demais aos seus filhos, errou tanto, mas errou tanto que cada um procurou um caminho, cada um se perdeu durante a vida. E essa criatura teve que renovar os votos com aquelas mesmas crianças numa outra encarnação, porque ela não permitiu que aquelas crianças crescessem. Sabe aquela mãe que, você vai não sei onde, espera aí que eu vou de carro te levar. Você está precisando de dinheiro? Não. Quanto que você está ganhando? Não, mas você só tem 100 reais. Espera aí, eu vou te dar 300. E ali ela foi em um excesso de zelo. Então a gente tem que ter um cuidado até com isso. Nossos filhos precisam estar preparados para a vida. A vida não é madrasta, mas se nós não mostrarmos para ele um caminho mais adequado,
eles vão se tornar os padrastos de si mesmo. Então, eu espero que com essa lição que a gente trouxe aqui, vocês tenham entendido essa questão do livre-arbítrio, e que isso, nós temos, todos nós, espíritos, direito ao livre-arbítrio. Até aquelas pessoas que estão lá, privadas da sua liberdade, elas continuam tendo direito a pensar e continuam tendo direito a agir. Que nós possamos estar sempre com Jesus, nessa orientação bendita que ele nos deixou, e com Kardec, que aproveitou todo esse instrumento que Jesus deixou para montar essa doutrina junto com os espíritos de uma forma tão generosa para todos nós. Que fiquemos com ele.